Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 36.2, tá? Aquela aula que vai o quê? Revisar os conteúdos, ou seja, nessa aula nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceito trabalhado na aula passada, você está lembrando sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Bom, se você falou, professor, nós estávamos falando sobre energia mecânica, mais especificamente energia potencial gravitacional ou energia potencial. Então você acertou, né? Então olha só, na aula passada falamos sobre energia potencial gravitacional, mas vamos aqui pegar um conceito geral, né, para melhor entendimento. Pensa o seguinte, a energia cinética, ela era uma energia que dependia do movimento do corpo, dependia se o corpo apresentava ou não uma certa velocidade. E isso era relativo, porque para falar se um corpo apresentava ou não uma velocidade, você tinha um referencial. Então a energia cinética dependia dele ter velocidade e era uma energia que não poderia ser armazenada no corpo. E só existia enquanto ele estivesse em movimento. No momento que você chutou a bola e a bola parou, opa, acabou a energia cinética dela. Tá? Só tinha energia enquanto se movia. Agora, a energia potencial gravitacional é outra história, tá? É outra história. É uma energia que pode ser armazenada no corpo. Ah, é, professor? Sim. Aí você pode ter o quê? Quantos tipos de energia potencial gravitacional? Duas. Energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Nos dois casos, são situações onde você vai ter uma energia armazenada no corpo. No caso da energia potencial elástica, você pode ter o exemplo de uma mola, né, sendo esticada ou comprimida. Então você percebe que há uma energia ali armazenada. E aí você pode ter o quê? Energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela é relativa também. Por que é relativa? Porque ela depende do fato de você ter um referencial. Você tem que estabelecer qual é o seu referencial. Porque ela vai depender, né, na hora de fazer o cálculo, da altura ao qual esse corpo está, da cota ao qual ele está. E essa altura, ou essa cota, ela sempre é tomada a partir de um determinado referencial, tudo bem? Então vamos lá. Um conceito, né? A energia potencial gravitacional, ela é medida, ou ela é também calculada, a partir do trabalho realizado, né, quando um corpo está em queda livre. Então ele está em queda livre de um ponto para o outro, a força-peso dele vai deslocar o corpo. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser equivalente à energia potencial gravitacional. Então, agora vamos mostrar como fica esse cálculo aí na prática. Bora lá, pessoal. Fica assim, ó. Imaginar o seguinte, professor, eu tenho aqui um corpo, né? E ele está numa certa cota, né? Vou chamar de HA, ok? Aí, quando ele chega aqui, ó, ele vai estar numa altura final, que eu vou chamar de HB. E as duas alturas são tomadas a partir de um certo referencial. Perfeito. Bom, como ele vai descer, aqui ó, tem um peso dele, correto? Tem um peso dele. Então o trabalho, né, no caso o trabalho da força-peso, vai ser a força, né, multiplicada pelo deslocamento, cosseno do ângulo θ. Nesse caso, o trabalho vai ser a força, que é a força-peso. A altura vai ser a altura que ele estava, HA, menos a altura final, HB. Ok? E aí o cosseno é o cosseno de 0 graus, tá? Cosseno de 0 graus por quê? Porque o peso está para baixo, né? E o deslocamento também está para baixo. Então são dois vetores paralelos, consequentemente, o ângulo formado entre eles é de 0 graus, tá? É um ângulo de 0 graus. Você vai ter aqui, ó, θ, tá? 0 graus. Então, são dois vetores paralelos, θ 0 graus. Então, como que fica aqui, professor? Cosseno de 0 vai dar 1, então você vai ter que o trabalho da força-peso. O que é o peso? É a massa vezes a gravidade. E aqui vai ser simplesmente a altura, né? HA menos o HB. Se o HB estiver exatamente no solo, imediatamente no solo, então ele é 0. Então, o meu trabalho da força-peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura ao qual ele estava. Perceba que esta equação do trabalho, né, da força-peso é exatamente a equação
da energia potencial gravitacional. Olha só, isso não é coincidência, tá? Não é coincidência, porque a gente calcula a energia potencial armazenada partindo do princípio de que a força-peso vai realizar trabalho, né? É isso. Vamos lá, pessoal. Continuando, vamos limpar isso aqui. Então tá, energia potencial gravitacional, ela tem uma equação muito simples, né? O trabalho da força-peso, né? Vai ser o quê? A energia potencial no ponto A, o ponto mais acima, menos energia potencial no ponto B, que é o ponto mais abaixo. E o trabalho e energia potencial estão relacionados por essa equação. Massa vezes gravidade vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo? Espero que você tenha tentado fazer e, mais do que isso, espero que tenha acertado. Mas agora você vai descobrir se acertou na nossa correção no passo a passo. Vamos nessa. Primeira questão. Avalia-se que 25% da energia fornecida pelos alimentos é destinada pelo nosso organismo para atividades físicas. Então, olha só, uma pequena porcentagem do que você come, de fato, é destinada para atividades físicas. Então, a outra parte você não aproveita, né? Então, olha só, a energia restante destina-se à manutenção das suas funções vitais, como respiração e circulação sanguínea, ou é dissipada na forma de calor, né, através da pele. Uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo cerca de 470 quilocalorias. Ok. Suponha que durante um treino de circuito do XCO, a professora Daisy quisesse consumir a parcela disponível da energia fornecida por essa barra, né, para subir uma ladeira, como mostra na figura. Então, olha que questão curiosa. Ela faz uma relação interessante aqui, né? Você vai consumir um alimento, estando ciente que apenas 25% do que você consumiu está disponível para ser transformado em atividade física, ok? E aí você fala de um alimento que tem uma certa quantidade de calorias. Aí essa pessoa ela vai querer subir uma ladeira, né? E subir uma ladeira, pessoal, como nós estamos falando de energia potencial gravitacional, significa que quando você sobe uma ladeira, a sua energia potencial gravitacional é cada vez maior, ok? Vai cada vez aumentando. Consequentemente, a energia cinética ela pode ir diminuindo, até que você chega no ponto máximo, onde toda a energia cinética que você tinha foi reduzindo, até que você chegou na sua energia potencial gravitacional máxima. Vamos lá. Sabendo-se que a massa total do conjunto é 75 kg e admitindo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que uma caloria pode ser aproximada, tá? É aproximada para 4,2 joules, e que com cada pedalada sobe-se 3 metros, pode-se afirmar que o número de pedaladas que a professora Daisy deveria aplicar é de aproximadamente. Então, olha que questão bacana, hein? Muitos dados para você relacionar. Então, primeiro, vamos pegar aqui a equação da energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade e vezes altura. Ok. Então, vamos lá. Vamos ter aqui, ó. Cadê aqui? Nossa massa, a gravidade, energia. Opa, só um pouquinho. Vamos lá. 470 mil, tá? 470 mil. Vamos voltar aqui. Pronto. 470 quilocalorias, tá? Então, a barra de chocolate, 470 quilocalorias. Então, vamos voltar aqui. 470 quilocalorias, onde está aqui o quilo, vale 1.000. Então, é 470 mil calorias, ok? E aí, tudo isso multiplicado pela porcentagem que pode ser aproveitada, né? Então, como ele pode aproveitar 25%, né? Então, essa é a energia total
que a barra de chocolate tem, multiplicado pela porcentagem que pode ser aproveitada para atividade física. Quando você multiplica, né, uma pela outra, aí você vai ter 117.500 calorias, ok? Aí, esses 117.500 calorias, nós vamos converter para joule, tá? E aí eu vou ter que lembrar que uma caloria, 4,2 joules. Então, vou multiplicar por 4,2 para ter esse resultado em joule, obtendo assim 493.500 joules. Essa é a energia que, após comer a barra de chocolate, estará disponível para a realização do exercício físico. Ok. Então, essa informação de energia que nós vamos trazer para a equação da energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. 493.500, essa é a energia potencial gravitacional. Eu estou considerando que ela pode ser convertida, né, em energia potencial gravitacional. A massa, 75 kg, então está aqui, ó, massa. A gravidade, aproximadamente 10, e a altura, eu quero saber a altura. Bom, multiplicando esses dois aqui, vou ter 750, ok? E aí, vezes a altura. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 493.500 dividido para 750. Dividiu, obtemos assim 658 metros de altura. Aí você fala assim, mas a resposta é essa, professor? Ele quer saber a altura em metros? Não, ele quer saber quantas pedaladas foram necessárias, né? Ele quer saber o número de pedalada. Aí ele faz uma pequena relação de que para cada pedalada que foi dada, né, sobe-se 3 metros. Ah, então olha só. Se para cada pedalada completa você subiu 3 metros de altura, então eu vou pegar essa altura aqui, né, total, calculada a partir da energia potencial gravitacional, vou dividir por 3, ok? Dividir por 3 e obtive aqui 219,3 pedaladas, o que vai te dar aproximadamente, a letra D, 219 pedaladas, ok, pessoal? Então, essa foi uma questão, né, com alguns detalhes e um grau de complexidade interessante, né? Olha só, tem a barra de chocolate completa, aí apenas 25% da energia dela você pode aproveitar para energia potencial gravitacional, aí da energia potencial gravitacional você calcula a altura, e da altura você faz uma relação de pedaladas por altura, né, por pedalada, para achar o número de pedaladas. Então, é uma questão interessante, né? São vários passos e várias etapas. Então, vamos à nossa próxima questão. A importância de equipamentos de segurança na prática de esportes radicais. A prática de esportes radicais pode apresentar riscos de queda, fraturas e lesões. Para evitar ou amenizar os acidentes, o uso de equipamentos de segurança são indispensáveis. Então você vai ter capacetes, joelheiras, cotoveleiras, são alguns dos equipamentos de segurança que amortecem o impacto do corpo e protegem as articulações de possíveis incidentes nos esportes radicais. Um skatista de massa 50 kg se diverte numa rampa de skate com altura igual 3,84 metros. Então aqui ele deu a massa do skatista e deu a altura. Ok, olha lá. Ó. Ok? Então temos a representação aqui, ó, 3,84. Determine a energia potencial gravitacional em joule do skatista no momento de início, ou de iniciar o seu movimento. Considere a gravidade aproximadamente 10 e ignore o atrito. Isso aí é bem tranquilo, né? Eu considerar qual é a massa do skatista, a gravidade local, né, e a altura. Então vai ser massa 50, a gravidade é uma gravidade média, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura foi a altura fornecida no exercício. De que altura que ele partiu? 3,84 metros. Então a altura 3,84. Multiplicou 50 por 10, obtemos assim 500. 500 multiplicou por 3,84 e obtemos assim 1920 joules, ok? E aí isso vai coincidir com a letra C, pessoal, tá? Coincidiu com a letra C. Então, bem tranquilo, né? Então vamos lá, decolando para o futuro.
E vamos à nossa questão 3. Um carrinho de massa 2 kg, vamos anotar aqui, massa 2 kg, tem energia potencial gravitacional de 1000 joules em relação ao solo, no ponto mais alto da sua trajetória. Considere a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura, né, desse ponto em metros. Então esse daí é tranquilo, tá? Tranquilo, né? Eu pensar o seguinte, bom, energia, opa, cadê a nossa canetinha aqui? Aí. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então vamos pensar aqui, ó, a energia ele forneceu para você, a massa ele forneceu para você, a gravidade ele deu o valor da gravidade e aí ele quer saber simplesmente qual é o valor da altura. Então você vai substituir os valores que foram dados, né, na equação e isolar a altura. Então vamos lá. E aqui na representação, né, na figura do carrinho, você mostra aqui, ó, você vai ter um carrinho descendo uma rampa e à medida que ele vai descendo essa rampa, se eu for fazer um nível, né, para representar como que fica a energia potencial gravitacional, eu estou vendo que ela está diminuindo aqui, ó, né? Ela está diminuindo. Aí você fala, ué, por quê? Por que, professor, que ela está diminuindo? Porque esse carrinho, ele está em alturas cada vez menores, tá? Ele está tendo alturas, posições, cotas cada vez menores. E como a energia potencial gravitacional depende dessa altura, a energia potencial dele diminui. Mas para onde que ela vai? Aí ele se transforma em um outro tipo de energia. Por exemplo, esse carrinho, ele pode ter a velocidade aumentada no processo, ok? Então vamos lá. Energia disponível, potencial gravitacional, 1000. Então você vai ter 1000. Massa vai ser quanto? 2 kg. Gravidade vai ser quanto? 10. Então ele vai ter 10 aqui, ó. E a altura nós vamos descobrir. Multiplicou 2 vezes 10, obtemos 20. Esse 20 vezes H, 20, passou dividindo, eu vou ter então 1000 dividido para 20, tá? Aí 1000 dividido para 20, você vai ter aqui, ó, corta um zero aqui, 100 dividido para 2, a altura vai ser uma altura de 50, né? 50 metros. Olha só que interessante. Então a altura aqui, 50 metros. Ou seja, uma questão como essa daqui, né? Uma questão como essa, com esta representação, mostra para você o seguinte, que um corpo, ele tem uma energia mecânica de um modo geral, né? Total. Essa energia mecânica dele, de fato, é invariável, ela não está mudando. Mas a energia mecânica dele vai ser a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, nesse caso aqui, como esse carrinho ele está descendo a rampa, ele está diminuindo a energia potencial gravitacional dele. Como a energia não pode ser destruída, né, e nem criada, ela está sendo convertida para um outro tipo de energia, que no caso é a energia cinética. Então aqui a energia mecânica dele no processo é constante, mas a energia potencial está sendo convertida para a cinética, tudo bem? Por isso que no gráfico aqui você olha assim e fala, ué, mas o carrinho está caindo com velocidade, por que a energia está diminuindo? A energia potencial gravitacional está diminuindo. Por outro lado, se ele estivesse subindo a rampa, a energia potencial gravitacional estaria aumentando. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.